Olha ele aí. Boa noite, meu querido Marco. Como está você? Boa noite, Luiz. Que prazer falar aí com o pessoal da Boa Terra. Que Oh, adoro a Bahia. maravilha. Ô, rapaz, você me enche de alegria pela sua disposição imediata num papo de 2 minutos de WhatsApp, já se colocando para a gente aqui, para esse bate-papo. Eu queria lhe agradecer. Antes de você chegar aqui, mas a gente está tete a tete, eu estava falando do que é uma riqueza de uma associação, né, cara? Essa possibilidade que a gente tem de se encontrar, que a gente se encontra ano a ano na FISPAL, né? Eu nem Aqui sei no quantos anos dia. que se conhece e tem um tipo de companheirismo, de elo É, diferente que a gente acaba criando, né? tem uma cumplicidade, não é que ela é natural. Eu sempre falo, rapaz, se você nunca teve a oportunidade de ir no encontro da Brasel, vá. Porque, imagine, são pessoas que trabalham o dia inteiro, a vida inteira, recebendo pessoas para alimentar. O astral é extraordinário. Imagine isso tudo junto. O que é que não sai, né? É um negócio riquíssimo, né, cara? É verdade, é verdade, é verdade. E você é um personagem muito importante dentro da Brasel, aí você sabe disso, né? Eu fico feliz de estar podendo aqui estar participar com você. É uma honra o convite que eu recebo de você sempre, tá? Muito obrigado, amigo. São boas suas palavras. A gente está sempre para somar, né, Marco? A gente sabe disso. E a É gente isso tem aí. visto aí o quanto a Brasel tem somado por todos esses dias aqui na Sexta-feira Santa. Zé Edu, que está nos acompanhando aqui, vários amigos de outras Abraséis vieram nos visitar. Que a ideia é esse bate-papo, esse acolhimento e depois a estratégia e depois a coisa. Mas o mais importante é aquilo que você trouxe, essa cumplicidade, é esse jeito de se tratar que é tão peculiar, né, Marco? É um negócio tão rico, rapaz. Não dá para passar batido sem se sentir acarinhado, né? Muito obrigado, viu? Eu gostei muito do convite. Até eu quero só falar, a Vera Mate, que é uma Bahia mesmo, ela já teve até intoxicação alimentar de tanto comer acarajé. A Vera, o Flávio Guerzola, o Francisco, a dona Norma Nigri, a Mari Nigri lá do Quatrino Restaurante, enfim, Olha, bastante gente aí que está aí prestigiando aí, talvez pela primeira vez, e conhecendo a Brasel Bahia, que é tão rica. Para quem não sabe, só vou falar uma coisa para aqueles que não são da Bahia. A Bahia tem a primeira igreja, né? A primeira capital, a primeira. E o primeiro é a Brasel, né? Também, porque é pioneira. E Minas e Bahia são as pioneiras de Abrazel. Então, a exatamente. Bahia é sempre pioneira em tudo, né? Então, Nossa, você parabéns vê, aí pro espírito. Você é paulista, se não me engano, né? sou nascido em Santos. Você é paulista. Sei que você não é paulistano, mas sei que você é paulista. Então, Isso, santista. isso. Parabéns. Olha, Meu eu estou aqui à querido, sua disposição. isso, aqui está aberto, seja muito bem-vindo. Se Tá, apresente ao pessoal e traga a sua mensagem que me despertou muita curiosidade. vamos lá. Eu faço um serviço de apoio à Brasel, sou um diretor adjunto junto ao Dr. Percival Maricato, ao Léo, que é o nosso diretor executivo. Tenho aí o Beto Machado aí, que também está lá dentro da mesma casa que nós estamos no Pacaembu. Beto vi que entrou aí, um abração para o Beto. E a nossa função na Brasel, na verdade, eu já fui consultor técnico durante 11 anos da Brasel, na área de segurança de alimentos, custos, etc. Eu tenho uma empresa chamada Mapessoria, da qual eu sou diretor e, enfim, presto serviços para vários tipos de negócio de alimentação fora do lar. E já há 7 anos eu me tornei consultor da FCSI, que é uma associação mundial de consultores, está presente em 49 países, são 1.400 associados. Aqui no Brasil nós somos um grupo de 20, o Flávio Guerzola, que entrou aí, é um dos membros da FCSI, e isso nos propicia ter contatos constantes com consultores. Marco deu uma travadinha aí, o pessoal está me ouvindo? O meu vídeo também travou. E aí, estão me escutando? Sinaliza para mim aí.
Opa! Estão me ouvindo aí, gente? Continua me ouvindo? Tá tranquilo? Me dá uma sinalizada aí, porque parece que nosso convidado, Marco, caiu, né? Tá me ouvindo, Thay? Ok, Nanda. Vamos esperar o Marco voltar, porque... Oi, Carlos. Que ele deve tá voltando aqui. Nosso querido Felipe já está na área também? Já retornou? Se o Felipe Balota estiver aí, enquanto ao Jorge Amati voltou, Jorge Amati, Francisco, Restaurante O de Casa, André Barbosa de Piauí, nosso amigo Gustavo Duarte. O Balota já está na área? Deixa eu ver aqui. Se aqui, deixa eu convidar aqui o nosso querido amigo Felipe Balota, da Ambev, que vai estar batendo um papo com a gente amanhã, mas as novidades dele são tão boas que merecem que ele já tenha aqui, a gente já bateu papo. Oi, Marco, eu estou chamando só o Felipe aqui da Ambev, 2 minutinhos, e te chamo já na sequência, tá? Rapidinho. Parece que eu estou chamando aqui, Fábio, ainda não está chegando para você aí o convite? Tedesco também está na área. Restaurante Fazendinha Deusimar. Eu fiz o chamado aí, Balota. Chegou para você, não? Estou aqui aguardando você aceitar para voltar. Alguma coisa? Vou aqui tentar de novo, tá? Para ver o que é que está rolando aí. Oi, Éder. Oi, Marcinho. Opa! Boa, agora foi. Opa! Seja bem-vindo, meu irmão. Você está bem? Tô bem, e você? Graças a Deus, muito feliz com o contato de hoje e muito esperançoso no dia de amanhã, que a gente vai estar batendo papo aqui juntos. Me Ah, conte eu essa também. novidade. Pô, muito bacana. A gente ficou muito feliz com a iniciativa. Assim que conversaram com a gente, me contaram das lives que vocês estavam fazendo. Pô, achei super bacana primeiro para começar a acompanhar com vocês e sentir um pouco como é que tá todo mundo lidando com essa situação que tá sendo nova para todos, né? E todo mundo tá cada um tocando as dificuldades da sua forma, para a gente dividir ideias, ver como a gente consegue se ajudar e também trazer um pouco das novidades, não necessariamente novidades, né, mas como a gente está se esforçando em alguns pilares, né, algumas frentes para lidar com a situação, seja do portão para dentro, com a companhia aqui com a cervejaria, seja com os nossos parceiros aí nos pontos de venda, nos bares, nos restaurantes, nos supermercados, um pouco do que a gente está fazendo de iniciativa Brasil, tanto Nordeste quanto Bahia e por aí vai. Muito legal, irmão. As pessoas, né, você é o gerente regional de marketing da Ambev, não é isso? E está Isso, trazendo essas isso. coisas. A gente vai bater esse papo amanhã com ações específicas, já batendo esse papo também de entender qual é a pegada do mercado para construir soluções para que todo mundo se alavanque, né? Eu acho que é uma chegada de peso importante para a gente, porque você sabe, nós estamos construindo a cada instante novas verdades, novas certezas, e agora a gente vai precisar muito dessa parceria, né? Legal. A gente também podem contar sempre com a gente. A gente conta bastante com vocês para que juntos a gente saia dessa e saia mais forte, né? Acho que é isso que acho que todo mundo quer agora é isso. E aí só junto Certeza. mesmo. Combinado. Nos vemos amanhã às 9 horas aqui, não é isso? É isso. Nas nove Será um estamos juntos prazer, aqui. viu, irmão, receber você aqui, gerente regional de marketing da Ambev. Vamos preparar esse papo durante o dia de amanhã para a gente vir cheio de novidades. Obrigado, meu querido. A gente se vê amanhã. Valeu. Tamo junto. Até amanhã. Valeu, gente. Até, um abraço. Tá Abraço. vendo, gente? Como é legal, a gente está construindo as coisas a cada momento, entendeu? Essa é a coisa que é mais importante da gente entender como é que a coisa está rolando, sabe? A gente tem essa agonia porque não está acostumado a viver com esse estresse inteiro, mas as coisas estão caminhando cada vez mais. Cadê meu amigo Marco? Ah, não, enviar não. Deixa eu encontrar aqui porque esse negocinho aqui, meu dedão aqui não funciona muito bem nessa tela, viu, cara? É uma história. Cadê tu, Márcio? Aqui, achei.
Pronto, Marco. A internet paulistana tá furando? Nada, tá bom aqui, rapaz. Que isso. Tá preguiçosa, não. Então, E aí, onde nós estávamos? isso, eu vou partir daquele ponto que a gente estava, né? Que a gente tem a possibilidade de fazer um encontro semanal desde que houve a quarentena, isso no sentido dos Estados Unidos, Europa. Então, a gente vem trocando informações com consultores de todo o planeta, vamos chamar assim, Austrália, Itália, Alemanha, Hong Kong, Argentina. Então, nós vemos trocando informações sobre as verdades que estão sendo construídas, ou a nova realidade, a nova normal. E uma das coisas que me chamou a atenção, e que agora eu gostei muito da entrada aí eu não lembro o nome é Fábio, né, da Ambev? Felipe Balon. Isso. Por que eu achei interessante? Porque a primeira coisa que a gente sempre conversa é que todo mundo acha que a questão do bar e do restaurante ele está aberto ou fechado. E, no fundo, ele representa a ponta de uma cadeia gigante. Então, a primeira compreensão que todos os mercados mais adiantados que a gente tem conversado é desse tipo de parceria e participação ativa dos fornecedores para passar esta fase e para ajudar a construir uma nova relação, uma nova cultura, que eu acho que nós estamos ainda estávamos muito longe, a gente estava caminhando por um outro caminho, indo por uma outra seara, e eu acredito que os fornecedores, a cadeia que está por trás do restaurante, ela foi instada nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na Austrália, de forma positiva, de forma mais rápida. Então, digamos que a primeira questão que eu acho que a primeira saída que foi dada foi, além de tratar com o poder público com a intensidade que eu quero aqui saudar o Paulo Somuti, presidente executivo da Brasel, pela agilidade, pela perícia que ele teve para conseguir obter decisões rápidas do governo. E eu queria também aqui colocar uma outra situação via as mídias eletrônicas que nós estamos utilizando, Zoom, etc. E, na semana passada, a queixa maior daquilo que a gente tinha era da falta de chegada do dinheiro por exemplo, no mercado americano. Então, a passagem do dinheiro que as pessoas podem achar que está demorando, mesmo no mercado americano, Wells Fargo, Citibank, Bank of America são os 3 grandes americanos que estão segurando também lá, que também estão questionando a questão do crédito. Então, não é um problema nosso só obtenção dos créditos que já foram avançados. Isso é um problema que está acontecendo na Itália, na Alemanha, que é tão adiantada, a Alemanha talvez um pouco mais ágil, porque eles sempre tiveram tempo para se preparar por outras circunstâncias, mas na Austrália estão com dificuldade também de obtenção de créditos para os restaurantes. Ou seja, as ações pelo resto do mundo, parece que nós estamos muito alinhados. Mas, ao mesmo tempo, faltam, acho que, um alinhamento. Se eu tivesse que corrigir isso em nível mundial, com os bancos, e em nível local, com os fornecedores. Eu aqui não vou citar o nome de um fornecedor específico, mas tem um grande fornecedor de carne, por exemplo, que tem sido bastante intransigente em relação à aceitação de um novo acordo, enfim, prorrogação de prazo de pagamento e etc. E isso não está acontecendo em outras praças. A Cisco abriu uma linha de crédito para todos os grandes restaurantes americanos, a Galbani, na Itália, enfim, todos os fornecedores, nesse momento, se reuniram e falaram assim, todos estamos no mesmo barco. Então não houve momentos tão gananciosos como pode estar acontecendo nesse momento, ou pelo menos de falta de sensibilidade. Então acho que o primeiro ponto que eu queria destacar, o que tem acontecido no mundo, e que a gente, nas nossas conversas, de forma geral, é que os fornecedores abraçaram mais os restaurantes, abraçaram mais os bares. Né? Então, esse tipo de ação, que não é o agente público, eu acho que a gente tem que buscar a partir de agora. As parcerias
dessa nova normal, dessa nova realidade, dessa reconstrução de cultura de alimentação fradular, vão passar por isso. Então, eu queria destacar muito esse ponto que tem ocorrido de forma mais intensa. Então, eu queria saudar aí o gerente regional de marketing da Ambev, que sem a participação desses players, a gente não vai ser do outro lado do túnel tão bem. Então, isso foi bastante interessante. Outra coisa que alguns, na Itália, por exemplo, eles conseguiram baixar normas para que baixasse rapidamente os aluguéis daqueles que pagam aluguéis. Então, isso foi em nível de lei. Então, é algo que talvez tenhamos também, de alguma forma, refletir sobre o momento, se não é para... nós estamos vivendo um momento de pré-depressão econômica, e eu quero aqui me citar que eu sou uma pessoa que pode parecer pessimista no curto prazo, mas sou muito otimista no médio e longo prazo. Eu acredito que a gente vai sair dessa situação construindo algo com algo mais estruturado. A alimentação fradular, eu acho que vai sair valorizada, ao contrário do que as pessoas podem imaginar. Nós vamos sair com um novo cenário. Esse cenário vai mudar as três bases da alimentação, como já estamos estudando, que seriam... As três bases são produto, que é basilar, os produtos que são os trabalhadores vão ser muito modificados, o serviço, que esse não tem como, vão ser modificados, e o ambiente de consumo. Esses três pilares vão passar por profunda alteração. Nas nossas reuniões, a gente sempre nota que vai haver uma revolução nos projetos, vai haver, eu não vou chamar de evolução, porque seria muita pretensão, mas diria que a gente vai ter operações simplificadas, operações menores, operações que talvez o nosso mercado vá sentir um tempo para poder se adequar a isso, mas eu enxergo um horizonte, um oceano mais azul, se nós conseguimos assimilar isso com abertura e com a cabeça que o brasileiro tem. A grande coisa, eu acho que nossa criatividade é algo incrível. Então, os bufês, provavelmente, vão sentir muito, por conta até de uma campanha que eu considero totalmente inadequada, enfim. Eu vejo também que a alimentação fradular fora do Brasil se preocupou muito em entender com mais profundidade a doença em si. É curioso, quer dizer, o NRA, por exemplo... porque acontece, o pessoal do NRA, para dar um exemplo simples que a gente tem bom contato, que é a Associação Norte-Americana de Restaurantes, né, National Restaurant Association, eles procuraram também colocar membros, que eles têm lá no setor não são exatamente cientistas, são consultores em ciência, e que hoje já entendem que para estar tão informados sobre a doença em si, que eles podem perfeitamente já pensar em algumas soluções. O mercado norte-americano está profundamente afetado. E tem outra coisa que a gente notou nesse momento. Embora eu seja um brasileiro doente, eu sou eu sou neto de imigrantes, né? Então meus avós resolveram ir para cá, de um lado libanês, sírio-libanês, do outro lado italianos, e a gente adora. Mas uma das principais reflexões que a gente tem sentido é que mais importante que ser brasileiro, americano, australiano ou etc., é que os pequenos negócios que estão sofrendo. Então, a gente tem muito mais a ver com um pequeno negócio chinês, juro, mesmo, australiano, italiano, americano ou argentino, do que com uma grande rede transnacional. Impressionante como isso é verdade, né, cara? A gente começa a ver que a gente tem mais pontos em comum em termos de fragilidades, necessidades, características e identidade com alguém que está exercendo algo que nós fazemos aqui no Brasil, nas dimensões e com os aspectos da hospitalidade, da mentalidade, da cultura ligada à alimentação fradular, de forma que nós vamos começar a transcender, eu acho que as fronteiras do simplesmente aceitar o que acontece, né? A gente tem uma cadeia, aqui para pegar a palavra, o Wanderson colocou a palavra cadeia, estava na minha boca, a cadeia em si da alimentação fradular, que está ligada ao turismo, viu, Wanderson? Concordo com você. Essa cadeia, ela hoje é para ser repensada no Brasil. Então, a Brasel, como um dos principais atores desse mercado, vai ter que
pegar essas informações todas e buscar gerar mais conhecimento ainda, porque já gera bastante, buscar os seus parceiros e reconfigurar, ajudar a reconfigurar a cadeia, tanto do alimento, quanto do turismo, quanto do lazer. A gente tem há muito tempo, a gente tem questões que afligem mercados muito parecidos com o nosso, fechamento de casas mais cedo, em algumas metrópoles, enfim, todas essas coisas. Então, voltando para o foco do que está acontecendo, toda a cadeia fora do Brasil está repensando o seu funcionamento, nesses 3 pilares que eu citei. Serviço, produto... Eu diria que produto em primeiro lugar. Tá? O produto em primeiro lugar, serviço e ambiente, vamos chamar, em complementação ao produto. E, obviamente, todo mundo vai falar sobre saúde, e acho, por que eu vejo que a ANRS se preocupou em pensar sobre a doença em si? A doença em si, ela parece que não é uma gripe, né? Parece que não é uma gripe, mas é uma doença sistêmica. Uhum. Ou seja, ela tem mais a ver com uma mudança no próprio conceito de medicina. Sim. Do que exatamente a gente, de novo, está atrelado às indústrias farmacêuticas ou comunidade médica. Ou seja, a alimentação fora do lar, dentro desse contexto, passa a ser uma promotora de saúde. Sim. Porque ela vai passar a ser, vai continuar muito interessante, que a gente não vai conseguir pensar nisso sem pensar na saúde, em termos de melhoria de imunidade, longevidade. A indústria, nesse aspecto, também tem que se preparar. Sim. Agora, me diga uma coisa, Marco. Dentro desse universo, a gente tem uma circunstância, esses 3 pilares são ótimos, a gente está na busca exatamente desses polos, eixos, desses eixos de estrutura de raciocínio, para a gente começar a criar novas estacas que são importantes para a gente sedimentar estruturas de pensamento, estruturas de lógica e estruturas que vão nos dar a segurança que se perderam. Tudo isso ruiu, né? Nesse mecanismo, em termos práticos, porque hoje nós temos duas situações. A gente tem a situação que já aconteceu da vivência do dia a dia aqui, que foi como parar e como viver a semana passada, que foi a semana que vence todos os boletos, que a coisa funciona. E agora a gente entra numa semana onde as pessoas estão com as operações suspensas, começando a pensar. Aí vem 2 grandes agonias, entre aspas, logo na chegada. Como é que ela vai sobreviver para passar isso e depois essa fase dessa cauda mais longa que você está trazendo? A experiência de fora nesses 2 momentos nos traz o que de ajuda para essa linha de raciocínio entre sair da emergência e voltar para o quarto, né, que a gente não vai sair correndo? Bom, eu acho que a maioria dos países desenvolvidos adotaram o isolamento. Então, a agonia que nós estamos vivendo é a mesma agonia daquelas que não conseguem pagar o salário dos seus funcionários, não conseguem pagar. E o que tem acontecido, como eu citei anteriormente, é que em alguns países, até mesmo um país que tem tanta essa diferença, hoje está polarizado também, que é os Estados Unidos, mas eles estão conseguindo passar algumas leis, quer dizer, via judicial, via legislativo e via governo executivo, dando apoio aos pequenos negócios. Eu vou contar só uma pequena história. Há 2 semanas, tem um chefe chamado Tom Colicchio, que foi entrevistado pela CNN, em cadeia nacional, e ele declarou o seguinte: se não houver ação, 75% dos pequenos, eles chamam, vamos chamar de pequenos de modo geral, eles dividem lá em independents, que serão as operações únicas, e pequenas empresas, small business. Então, eles fecharão. Ele deu uma perspectiva de 75% nos Estados Unidos fechar. E isso também foi uma mola e ajudou. Então, eu acho que o que acontece hoje no Brasil, para a gente pegar como exemplo, de alguma forma, fazer o que nós estamos fazendo, pressionando inclusive os outros poderes, para que a gente tenha aprovação de legislação emergencial, de medidas de classe especial em relação aos custos de aluguel, a sobrevivência do empresário, porque esse também até agora a gente entende
que é necessário, porque boa parte dos empresários do ramo são empreendedores individuais, são empreendedores que dependem, estão encostados com a barriga no balcão, como acontece também em muitos países. 92%. É isso aí, estão com a barriga encostada no balcão, e esse cidadão ele não pode só pensar no salário, ele tem que pensar no aluguel da casa dele, na alimentação da família dele. Então, isso está sendo tratado no nível jurídico e no nível legislativo nesses países mais avançados. Buscando a Itália o quê, mesmo... Desculpe, perdão. Buscando o quê? Qual é a... Não, então, buscando o poder legislativo, buscando os contatos com governamentais. Porque, nesse momento, é necessário que o governo coloque dinheiro na economia, é inevitável. É preciso que algumas medidas que a gente enxerga, chega o presidente, acho que foi, me lembro, o secretário da Fazenda chegar e falar, o secretário da Fazenda falar assim, olha, aquele que está devendo uma guia de GPS não vai conseguir retirar o dinheiro para pagar os funcionários. Ou seja, perdão, a gente tem que tratar do assunto como ele é. Então a gente precisa superar isso. A nossa lição de Brasil em relação ao exterior é pegar essas lições que provavelmente algumas questões vão acabar sacrificando desnecessariamente várias empresas, famílias e pessoas no Brasil pelo excesso de burocracia que a gente enxerga nas medidas que têm que ser tomadas. Ninguém está falando que tem que ter um ditador para apertar o dedo lá. Então a primeira questão eu acho que a velocidade com que estão sendo tomadas algumas medidas não acompanham a operacionalização, isso em todo lugar. Mas aqui no Brasil a gente começa a enfrentar a judicialização das decisões tomadas. Eu aqui não vou citar que houve no Supremo Tribunal Federal, que colocou em risco em função de colocar de novo nas mãos dos sindicatos, e tem alguns sindicatos que não se veem como um instrumento de bem-estar para o trabalhador das empresas. Ou seja, no final das contas, a grande lição que a gente tem que tirar do que está acontecendo é a velocidade que nós imprimimos, muitos têm emperrado pela burocracia que existe no Brasil. Eu sinto isso, não só você aí está cuidando de uma série de associados que todo dia te trazem centenas de problemas que são coincidentes, mas que são complementares. Quando aparece uma solução, aparece um problema, às vezes, na mesma proporção. Então, de prático a gente continuar trabalhando com as autoridades, tentar, a gente vai ter um pós, e a gente já deve não esquecer o que está acontecendo agora. Nós não podemos esquecer aqueles estabelecimentos que estão acontecendo também fora do Brasil. Volto a dizer, no caso dos Estados Unidos não tanto, mas fornecedores da Itália, por exemplo, e não estou falando que nós vamos fazer isso, mas na Itália tem lá um dos consultores assim, foi feita uma lista negra de fornecedores que não contribuíram, que não entraram, então a gente não pode esquecer. Não estou sugerindo uma lista, por favor, estou dizendo assim que... Não, isso fica tão evidente na relação, né, Marco? Agora é a hora que todo mundo mostra a cara, essas coisas... É isso aí. Vai aparecer, não tem essa, né, cara? Então, é um renascimento que todas as praças, cada um com suas particularidades, e a Itália, nesse aspecto, tem algumas particularidades que coincidem com o Brasil. Então, eu entendo que as lições principais que a gente tem que ter a relação mais forte com o poder público, como tem sido desenvolvido. Né? Alguns acusam a Brasel de ser política, de ser... Não, a gente tem que estar no centro de decisões do poder, né? Tem que estar no centro de decisões do país. A relação com a cadeia como um todo, porque o que está acontecendo? Os fazendeiros da Holanda estão todos falindo. Mas do quê? Da venda de tulipa. Está apodrecendo tulipa na Holanda. Então a cadeia produtiva que faz com que cheguem algumas coisas, ela foi quebrada. Então a gente não pode colocar os bares e restaurantes, como às vezes costumeiramente acontece, tem um problema político, então se baixa uma lei contra o bar e restaurante, se coloca uma taxa. Então isso é um grande ensinamento, porque a cadeia produtiva está quebrada porque a gente está fechado. É verdade. Isso está acontecendo em todos os locais. Então, o entendimento principal que eu acho que eu gostei, só com essa ideia é o suficiente, entender que a cadeia produtiva depende muito do restaurante. Não só o restaurante depende da cadeia produtiva. E muitos fornecedores entendem que o restaurante depende da cadeia produtiva, porque nós estamos na ponta. Nós estamos em frente ao cliente, perto do consumidor final. E, na verdade, nós fazemos parte de um ciclo muito maior. Enquanto a gente não tiver
Enquanto a gente não conseguir fazer, né, se a gente não conseguir fazer com que nesse novo normal, nessa nova realidade, a gente tenha essa cadeia, mas é uma grande oportunidade a gente rever a nossa cadeia, que está acontecendo em outros países. Sim. Então, essa é a principal lição que nós temos que trazer. É lógico que a gente poderia citar aqui algumas outras questões que são as revoluções tecnológicas que vêm por aí. Que da maneira que vem, você vai ter o quê? Você vai ter uma evolução. Essas evoluções, eu estou primeiro colocando de produto, porque é impossível a gente não pensar que nós vamos ter que ter uma readequação a partir dos fornecedores. Os fornecedores não vão poder querer vender os mesmos produtos. Então vai gerar pesquisa, desenvolvimento de nossos produtos, maior segurança de alimentos, porque, embora o Covid não seja transmitido por alimento, suscitou a discussão da saúde. Não a saúde, não a saúde que você vai no médico quando está doente. A saúde de você ter um sistema de saúde funcionando tipo SUS, que cá entre nós está me surpreendendo um pouco, por enquanto aqui em São Paulo, não sei como estão em outras praças, e principalmente um sistema que cuide da saúde antes da pessoa ficar doente. Sim. Que crie um outro tipo de cultura para a saúde, de alimentação. Então nós fazemos parte, como promotores da saúde, e que a gente se enxerga dessa forma, ninguém tem que desenvolver um produto e nos vender. Nós temos que participar hoje, nós temos que estar dentro da cadeia produtiva. E hoje, os restaurantes, eu posso citar a Alemanha principalmente, eles estão dentro da cadeia produtiva. Não se começa a desenvolver um produto a partir de uma ideia de lucratividade, sim da necessidade e de promoção de saúde do consumidor. Então, eu acho que a gente tem como meta, nesse momento, pensar, para sobreviver isso, a gente tem que continuar pressionando o poder público nos seus 3 poderes para que a gente traga outros benefícios em relação a aluguéis, impostos, porque a ponta da cadeia é fácil de destruir e que reconstruir é muito difícil. Nós sabemos que muitas empresas já estão fechando e muitas não vão sobreviver ao que está acontecendo. É fato. Uhum. Isso não precisa falar. Isso está acontecendo como está acontecendo no mundo inteiro. Por outro lado, aquelas que sobreviverem a isso vão sair mais fortalecidas em termos de conhecimento e de preparação para as circunstâncias. Não vou dizer que vai acontecer isso de novo, não é meu desejo, mas que podem ocorrer. Claro. Porque existem grandes mudanças. Então, em relação você pega, por exemplo, e eu gostaria de contar alguns casos curiosos. Então, a gente teve a gente faz parte de um grupo de estudo que tinha uma das pessoas que é do Chile, um grande consultor do Chile, e a gente perguntando como é que está aí em Hong Kong, como é que está aí na Alemanha, como é que está na Austrália, como é que está nos Estados Unidos, escutando as coisas meio igual. Eu falei assim, como é que está no Chile? Ele falou assim, está ótimo. Eu falei, como está ótimo? Eu falei assim, cara, nós estamos em estado de sítio desde outubro. A gente esqueceu desse detalhe. Agora o governo conseguiu passar algumas leis e consegue mexer no dinheiro do cofre. Então consegue tomar as medidas que não conseguia tomar antes. Então, existem algumas excentricidades também no meio do caminho, que o Chile é uma dessas excentricidades. Para a gente entender que o mundo não é tão lógico como a gente acha que é, né, cara? Exatamente, quer dizer, então o governo estava sem saída, o país estava indo, vamos dizer assim, para um abismo, e aí, por questão da saúde, eles conseguiram reverter alguns quadros, pelo menos de forma, não sei se permanente ou temporária, e conseguiram destravar uma pauta que eles precisavam resolver, que é pegar o dinheiro para colocar na economia, que não podia mais, porque o Congresso não pôde mais travar, porque era uma emergência, eles conseguiram passar isso. Então, em cada local tem uma realidade muito diferente. Quando a gente fala com um consultor de Hong Kong, ele é um cara apavorado com o que aconteceu lá, porque ainda continua acontecendo alguma coisa. Então, a gente entende que em algumas praças, como Itália, Espanha, e alguns lugares ainda do Japão, que teve um consultor japonês que assim, houve uma reversão. Por que sim, há um interesse grande? Por exemplo, eu coloco de algumas associações, no caso específico da NRA, na profundidade. É porque o retorno da doença seria como assim, é um segundo tiro. É uma possibilidade, né? Então, por isso que se colocaram para estudar a doença e entender um pouco mais, para entender o mecanismo. Então, para nós, também fica aqui um exemplo
em relação a entrar mais, ter pessoas dentro de uma situação como a Brasel que possam trazer informações, não no sentido, a gente é refém, isso é momento, todo mundo é refém de informação. Hoje nós somos refém de informação. Então, basicamente, que a gente possa ter uma atuação também nesta área, que eu acho que é um bom exemplo de que essa associação especial, na verdade eu estou colocando por vários, mas na verdade eu só sei que o NRA está fazendo isso, que é entrar um pouco mais na questão da doença em si, até para poder... desculpe, a gente acaba falando coisas que vou ser um pouco exagerado, mas você começa a colocar máscara no caixa, você começa a colocar máscara em todo mundo, luva em todo mundo, porque não há conhecimento profundo sobre o assunto. E existe um marketing sobre isso, um mercado. Então, eu acho que a grande lição que a gente deve tirar são essas da união entre toda a cadeia, que a gente não conseguiu ainda construir de forma efetiva, tirando algumas exceções, como a gente conversou logo no início. Se entender sistema, né, Marco? Exato. Tudo é interligado, ninguém está sozinho nessa história. Esse é um aprendizado do chamado colapso, é fenomenal, como é que nem aquela brincadeira de você vai passando a bola na roda, né? E a coisa vai passando e a gente precisa entender isso. Essas experiências que você colocou de fora, então, na emergência, a tábua de salvação foram os governos e banco, é isso? A tábua de salvação foi primeiro os fornecedores. Eu queria dizer isso. O fornecedor também? Primeiro os fornecedores, na maioria dos casos. Lá primeiro fora. Fornecedor. Exato. Os fornecedores foram mais sensíveis do que aqui. Aqui está problema. Os fornecedores, não posso dizer, estamos generalizando, mas foram mais sensíveis do que aqui. Eles se uniram, apoiaram medidas junto ao governo, quer dizer, não foi lá, com todo o respeito que eu tenho, porque você sabe que eu sou brasileiro e não abro mão, que a gente é obrigado a ter só um lá, a Unex, graças a Deus que tem a Unex, que apoiou, mas os fornecedores foram junto com o NRA lá, a Cisco e todos aqueles que seriam, a cadeia fornecedora foi lá e solicitou, a agricultura foi lá solicitar junto com os restaurantes aquilo que precisava para que sobrevivesse. E a nossa cadeia está tão multifacetada que cada um quer salvar como se pudesse salvar a sua pátria, e não vai existir isso mais. Deu para perceber que não existe salvação de alguém. Ou todo mundo trabalha unido, trabalha direcionado para que, desde o fabricante de equipamento até o coletor de lixo, do fazendeiro, daquele que produz, até o sujeito que beneficia o produto lá no final, se a gente não tiver esse senso de que agora a gente já vivia assim, só que a gente achava que não vivia. Então, eu diria para você que, mais do que uma novo normal, eu prefiro pensar que tirou-se o véu. E é isso que as cadeias falam hoje, quando a gente trata das cadeias produtivas com outras praças, com outros países, e eu volto naquela história, você descobre que você tem muito mais a ver, um pequeno restaurante do Brasil tem muito mais a ver com um pequeno restaurante da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, da Argentina, ou mesmo da China, do que... Então a gente vai começar a ter provavelmente comunidades, vamos começar a ter a construção de comunidades mais de outra forma de afinidade do que a gente imagina que deva ser. Então nós vamos começar a construir, daqui a pouco, entender o que um pequeno tem de necessidade nessas praças para poder aplicar aqui. Eu coloco o pequeno... Como já estava caminhando, né, Marco? O Farm to Table, essas coisas já estavam, né? São Paulo tem iniciativas excelentes nesse sentido, aqui também com agricultores familiares. A gente tem notado exatamente isso que você está falando, a preocupação com esse agricultor familiar que tem uma produção. Quer dizer, realmente, é como você falou, caiu esse véu, né? E a gente tem agora uma reconstrução que passa por um sentido muito maior do que cifra, né? Do que dinheiro propriamente. Perfeito. Claro que o dinheiro é o elemento de troca, mas ele é, na verdade, essa relação da humanidade mesmo, né? Esses elos, esses vínculos que você falou, na hora que eu vou procurar me alimentar, eu vou procurar me alimentar de alguém de seguro, mas de alguém... A gente estava ficando robotizado demais, né? Eu acredito que a gente vai ter uma grande mudança realmente na alimentação fora do lar, naqueles 3 pilares que a gente citou, em função da mudança de hábitos, da mudança você vai ter novos paradigmas, você vai ter outras questões que estão em construção agora. Porque assim, quanto mais for demorada a retomada, mais diferente pode ser
a velocidade dessas mudanças, mas o que aconteceu agora, para usar assim, um termo um pouco besta, mas aquelas tendências que seriam as tendências mais, aquelas seriam as soft trends, as tendências que dependiam de muitos atores, se juntaram com as hard trends, com as tendências que não tem como modificar. Foi de alguma forma, isso foi junto, acabou sendo agregado, e a gente tem agora aí para frente isso aí. Todas as praças enxergam desta forma. Então, os projetistas de equipamentos, os projetistas de cozinha, os chefes de cozinha, enfim, os gestores, todos eles nesse momento estão parando para dizer assim, temos que pensar na cadeia, temos que pensar no sistema como um todo. Então, nós vamos ter mudanças no encarar a administração desses negócios de forma profunda e que já está acontecendo nesse momento. Já tem gente trabalhando com teorias, já tem gente no Brasil, tem vários consultores escrevendo e-books interessantes sobre novas tendências. Né? Eu não vou citar nenhum para não fazer injustiça com outros, mas tem muita gente preocupada no Brasil, tanto operadores, consultores, gente que estuda alimentação fora do lar. Outra coisa que foi muito grato para mim é muita gente estudando fora do lar. Tem gente que pode errar, que pode acertar, mas tem gente se preocupando. E no passado, eu me recordo, quando em 86, quando a gente teve um problema muito grande, de uma mudança grande, quando as empresas de tickets, e um dos responsáveis pela Fundação Brasil, acabou impondo uma taxa a forceps, ninguém estudava alimentação fora do lar. E hoje tem gente já pensando no sistema como um todo, em toda a cadeia do food service, em toda a cadeia produtiva que está por trás da alimentação fora do lar. Eu diria para você que um dos prazeres que eu tenho de estar conversando com você é que eu acho que você entendeu que o dinheiro é importante. Muita gente eu tenho certeza que muitos de nós que vão cair aí nesse momento vão se erguer depois, né? Vão ter a possibilidade de se erguer. Então, é muito importante, né? Eu acho que é muito importante que a gente nesse momento, reforce essa ideia que tem acontecido em todos os países que estão conseguindo avançar, essa ideia de pensar na cadeia. E se unir primeiro isso. E os bancos, na verdade, nos Estados Unidos, hoje são um empecilho, tá? Hoje estão fazendo lá na ponta o pequeno sofrer. Porque os 50 bilhões para a aviação saiu rapidamente. Os 15 bilhões de dólares primeiros para os pequenos ainda está em aprovação no banco, etc, etc. Então, essa relação bancária, que às vezes é tóxica, aqui no Brasil, a gente sente, eu não moro nos Estados Unidos, mas o que eu senti foram mais de 40 pessoas falando mal de banco. Numa última reunião que eu tive, 40 constantemente, todo mundo falando que não conseguem tirar o dinheiro do banco, que estão pedindo absurdos para garantias, etc. Ou seja, a ajuda que está sendo dada está passando por esse crivo. Então, eu diria, eu não estou aqui suscitando nenhum tipo de desobediência civil, nada disso. Claro. Mas a gente tem que ter claro que os bancos, nesse momento, têm que ter um outro tipo de função na sociedade. E não a função de entregar para os seus acionistas bilhões de reais de lucro. Desculpe, isso aí não faz sentido. Não pode funcionar assim mais. E essa eu acho que é uma questão fundamental que aparece aqui mais uma vez. Em 2008 foi assim. Antes disso, na crise da Coreia foi assim. Quando teve a quebra da Bolsa. Então a gente entende que os governos, e talvez a gente tenha que ter uma força transnacional para isso, aí que entra uma coisa meio maluca, porque daqui a pouco nós vamos ter que ter uma força nacional, que os mercados financeiros têm que ser regidos de outra forma. A função dos bancos na sociedade tem que ser outra coisa. Isso está evidente, né? Tá pulsante. Agora, me diga uma coisa, como pontos de referência para estudos e para que a gente possa ter um olhar de projeções de futuro, dentro dessa fase emergencial e dentro dessa fase já pós-emergência. Quais são as melhores experiências fora que nós temos para nos orientar e servir de rumo? Bom, eu seria um pouco repetitivo, porque alguém já deve ter falado antes numa live do que eu. É importante não fechar as portas. Isso numa discussão entre nós, e alguns operadores estavam lá, quem tem cadeias, tinham 2 pessoas de cadeias e tal, assim, a gente fechou uma parte das lojas, mas outras se manteve abertas para delivery, quer dizer, equalizou para o delivery, ou seja, deixa a sua marca funcionando. A presença
a presença nos meios virtuais, nas redes sociais. Então, eu acho que esse é o momento em que você tem que se entrincheirar, a palavra é essa, você se entrincheirar, fazer a conta de quanta água tem no seu cantil, quantas rações você vai conseguir economizar e tocar isso até o final para depois ser sobrevivente. A experiência que a gente tem visto de todos os outros países tem sido dessa forma. E a conversa que nós tivemos, praticamente, eu estou reproduzindo um pouco dessa questão da trincheira, que foi uma pessoa da Itália, inclusive, que falou assim, nós nos entrincheiramos e estamos trabalhando com delivery, com takeaway e criando redes de solidariedade. Algumas apoiadas pela iniciativa privada, outras fabricadas ou boladas por ações na internet, por colaboração. Então, nesse momento, você chamar o seu cliente, estar do lado do seu cliente, no sentido de fazer com que sua marca faça sentido para ele, para que ele consuma alguma coisa, para que você possa ter um mínimo minimório para poder passar esse período, é a única fórmula que a gente entende, é abraçar o cliente, porque na cadeia lá na frente está o cliente. Então, nós temos que abraçar o cliente. Assim como a gente cobra o nosso fornecedor que tem que nos abraçar, nós temos que abraçar o cliente também, criando formas que ele possa manter um consumo de algo com a gente, que ele possa saber o que nós estamos fazendo, fornecendo informação e dizendo que nós estamos vivos, que nós gostamos dele, que ele é essencial para a nossa vida. Então, também é outra questão que é para ser pensada. Desculpe falar, os aplicativos, de alguma forma, eles acabaram robotizando um pouco algum tipo de atendimento que a gente faz, né? Eu gostaria muito que a gente também pensasse nisso, que a gente tem embora a gente tenha evoluído tanto, todo mundo é um número, parece que todo mundo quer voltar a ter um nome, todo mundo quer voltar a ter uma história. Então, uma a gente tem uma identidade, e eu acho que no final das contas, nós vamos ter que repensar, inclusive, esse tipo de relação, de como é que é feito o delivery via um aplicativo, enfim. Nós vamos ter pontos de partidas diferentes para cada uma dessas experiências. Eu só queria passar aqui, o ponto crucial se a gente não pensar nessas questões e questionar, principalmente que isso está sendo questionado no mundo todo, volto a dizer, a função dos bancos foi muito questionada, onde entrou ajuda de governos. Como eu falei, tirando a Alemanha, que o sistema lá é um pouco diferente, eu tenho um pouco de inveja, de repente, porque as coisas parecem que estavam mais preparadas, tiveram um tempo para se preparar melhor, né? Talvez ignorando, talvez até algumas outras questões humanas, etc. Mas na maioria dos países o dinheiro não está chegando na ponta. E isso é para se questionar. E não está chegando, na maioria das vezes, não é por falta de liberação, e sim por burocracia, política bancária, estrutura bancária na frente. Eu anotei aqui uma outra coisa que eu queria, só para a gente não matar o assunto, é que eu enxergo que nós vamos ter novas modalidades de alimentação baseadas naqueles 3 pilares. Rapidamente, nós vamos ter 3 pilares para a gente aí que é importante. Produto, que é a base. Se a gente for pensar numa pirâmide, a base é o produto. E o serviço e o ambiente. E aí, quando se fala o ambiente, é o ambiente produtivo, é o ambiente de consumo, enfim. E o serviço é como chega isso nas mãos do nosso cliente. Se vai ter, eu vou revelar uma coisa, eu sou um ex-garçom. Eu fui garçom em 79 já. Então, eu vim da operação. Eu depois fui estudar mais, etc. Mas eu queria contar uma história. Você e eu sabemos o que é um lanterninha no cinema. Você sabe. Sim. Eu acredito que o garçom será como um lanterninha no cinema no futuro. Que legal. Ele vai sumir, você vai saber o que é, ele vai estar em operações muito específicas. Então, alguns serviços, algumas funções dentro da alimentação fraudular, que já vêm sumindo, vão sumir com mais velocidade, se é que isso é velocidade. Elas vão simplesmente sumir. Elas vão deixar de existir. Nós vamos ter outros métodos de serviço. Tá? Alô? Deu uma travada. Deu uma travada, deu uma bolinha aí na sua imagem. Então, eu acho que é isso aí que eu acho que é o recado que eu gostaria de muito trocar com você nesse papo, que quando você pega o que está acontecendo fora do Brasil, é essa retomada da consciência de que nós somos animais sociais, que a gente não pode ver sem o outro, embora tenha as corporações no meio, você não pode ignorar essas relações, e que tem que fazer com que essas relações evoluam, sejam sinérgicas, mutuais, né?
porque a gente sabe que, no final das contas, nós dependemos uns dos outros, né? Não é porque você tem mais, você tem uma cadeia que tem todos os frigoríficos de uma certa região, você tem que massacrar quem você está fazendo. Então, nós temos que começar a pensar diferente em relação a essas relações, para que a economia tenha sentido, para que seja bem comum, nós temos que repensar isso aí, senão a gente vai cair de novo lá na frente, no novo normal antigo. Essa ideia e essa vivência, digamos, robusta interior do colapso, do entender o que é colapsar, talvez seja uma das maiores forças que vão fazer essa mudança transformadora exatamente nisso, né? Ou seja, todos vão... Não tem esse que não vai ter a sensação do que era entrar em colapso. E aí vai conseguir entender o outro, né? Que colapsar não significa eu surtar sozinho. Colapsar é colapsar o sistema, né? O sistema, exato. Aliás, Luiz, eu não costumo fazer isso, mas se eu puder indicar um livro aqui, sim, chama-se Collapse. Chama-se Collapse o livro. Que é do Jared Diamond. Jared Diamond. Depois eu te passo, é um livro sensacional que fala justamente sobre colapso. E mostra que a visão de quem está ao lado de um dique que está para explodir, às vezes é muito mais serena de alguém que está a 3 quilômetros dele. Mas eu não vou estragar o livro. O livro é bem legal. Porque mostra os mecanismos psicológicos que a gente tem em relação para enxergar esse colapso e as várias maravilhas que a gente pode tirar de um colapso. Então, o nome é Collapse, em inglês é Collapse, né? Mas daí tem, acho que traduzido já como Collapse. Recomendo muito, um livro que eu li há alguns anos e que agora me veio, como se eu estivesse mastigando ele de novo agora, e que eu recomendo muito para entender um pouco um outro lado da situação. Marco, nós vamos entrar nos 3 minutos finais aqui. Eu só vou deixar com você. Eu só quero um compromisso, pelo amor de Deus, volte. A gente vai se encontrar, venha outras vezes. A gente vai marcar isso. Eu vou insistentemente pedir isso a você, tá? Já vou colocando de antemão essa súplica e lhe agradecer por demais, coração. Você confortou minha alma, meu cérebro, né? E marejou meus olhos. Nós temos, nossa, eu já nem lembro desde quando te conheço. E essa é uma virtude. Muito obrigado. Fique à vontade. Vamos marcar um próximo papo para você vir aqui e falar com essa maestria que você trouxe nessa noite aqui, na nossa reunião da família Braselina. Deus lhe abençoe, irmão. Muito obrigado. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço. E você sabe que você não me pede nada. Você sabe disso. Você me ordena. Então, eu estou aqui à sua disposição, tá bom? Grande abraço, viu, amigo? Estou muito feliz em estar aqui com você. Que bom. Já estou com saudade de você. Já estou com saudade de você. Daqui a pouco, e logo agora na época da FISPAL, que a gente se via todo ano, cara. Pois é, rapaz. Então, mas de um jeito ou de outro, dizem que vai ter lá em novembro, né? É novembro, se não me engano. Como é que tá isso? Me fala, eu não vi falar nada ainda sobre isso. Foi remarcada a FISPAL. Eu vou tomar, como eu não tenho o dia certo disso, eu vou tomar a liberdade de te passar no seu WhatsApp, se você quiser divulgar isso depois. Foi remarcado já o fórum, inclusive. O Fórum Abrazel foi remarcado, para se não me engano, novembro. Ele não será, tudo indica que será em outro espaço. Mas eu passo direitinho para você poder divulgar aí para o pessoal que te acompanha. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com você. Só uma última informação final que eu acho que é importante. A experiência do mundo fora mostrou que tudo passou e as coisas continuam, as pessoas se alimentando e se divertindo, não é isso, Marco? Eu diria para você que o Japão teve 2 bombas atômicas, o povo passou fome, e quando você vai, você fala assim, não é possível ter acontecido isso aqui. A Itália, não preciso falar, foi perdedora na Primeira e na Segunda Guerra. Né? Então, assim, eu enxergo que a gente, talvez, tenha uma geração chamada Colonials, né? Os Colonials, que é aqueles, ou Convivials, se preferir, né? Tem os Millennials, talvez tenha os Convivials. E toda a necessidade, toda 20 segundos apareceu aqui, Marco. Toda dificuldade gera melhores pessoas para o futuro. E eu só tenho certeza. Meu querido, um beijo no coração. Adorei conversar com você. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Até mais.